Bendita Rádio. Bendita Rádio. Bendita Segunda Menos Ordinária. Bendita Rádio. Segunda Menos Ordinária. Benditas coisas que eu não sei, os lugares onde não fui, os gostos. Oi, eu sou a Bendita Carol. Eu sou a Bendita Luane. Eu sou a Bendita Rosana. Bem-vindos à segunda temporada. Oi, benditos e benditas. Oi, que bom estar com vocês nessa segunda temporada. Gente, a gente tá super animada aqui para a segunda temporada, que tá com várias novidades. A gente vai ter programas quinzenais, a Segunda Menos Ordinária vai ser quinzenais para trazer um melhor programa para vocês, com mais tranquilidade, com mais pesquisa em algumas coisas. A gente vai ter, isso vai ser a nova periodicidade do programa. A gente vai ter temas mensais, então a gente vai abrir com o primeiro tema, que é mulher, né? E aí a gente tá com um tema muito especial para esse mês, mas a gente vai ter depois o tema cultura, o tema política, nesse ano tão, né? Ano de eleição. E o tema esporte também. Então vão ser alguns temas que vão permear essa nossa temporada que a gente vai falando aos pouquinhos para vocês. A gente vai ter pílulas para respirar, RM, Rosana Miziara, que vão ser também pílulas para respirar de outras autoras. Então, a gente vai ter uma semana das pílulas RM, uma semana de outras autoras, com curadoria minha e da Carol, que a gente vai estar fazendo, escolhendo autoras tão especiais quanto Rosana, para trazer para vocês. E aí vai ter outra novidade, que é o nosso Instagram, assim, novinho, gente. Vai lá, curte lá o Instagram, que vai estar, assim, com uma curadoria da Carol muito especial, trazendo ilustradoras maravilhosas para vocês. Relembrando que a gente continua com o Face, que vocês podem mandar e-mail, então são várias formas de se conectar. Bom, fechou essa parte, né, gente? Não esqueci nada. Não. Muita coisa, muitas novidades. Muitas novidades. Então é assim, e aí, gente? Hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente tá com muita vontade, porque tá muito no nosso radar ultimamente, que é as mulheres negras que nós admiramos. Isso. Então, assim, a gente tá num momento em que isso está se falando muito. A gente já trouxe para vocês aqui todas as nossas questões, assim, algumas questões nossas do feminismo e das mulheres, como o tema desse mês é a mulher. A gente quis começar com o tema das mulheres negras, porque a gente acredita que o feminismo negro é muito importante para o feminismo em geral, né? E eu acho que ele está na base, na verdade, do feminismo. Já vou falar para vocês um pouquinho sobre isso. E porque também a gente acredita que tem dados muito fortes e muito contundentes, perigosos, né? Que assustadores, exato, que estão falando pra gente que a gente precisa falar sobre a questão que tá também, que é uma das camadas do feminismo, que é a questão racial. E aí, eu vou ler só rapidinho uma questão aqui, um textinho, que a gente vai botar o link no Facebook, amanhã já está no Facebook de vocês, no Facebook da gente, que é um textinho da ONU Mulheres, tá? As mulheres negras no Brasil são 55,6 milhões, chefiam 41% das famílias negras e recebem, em média, 58,2% da renda em relação às mulheres brancas, de acordo com os dados de 2015, extraídos do Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça. Em cada 3 mulheres presas, 2 são negras, num total de 37,8 mil detentas. Imagina. Quantidade que se elevou a 545% entre 2000 e 2015, de acordo com o Infopem Mulher. E entre 2003 e 2013, houve um aumento de 54% do número de assassinatos de mulheres negras, enquanto houve redução em 10% na quantidade de assassinatos de mulheres brancas. Gente, isso é um dado, assim, da ONU Mulheres, é um negócio, assim,
bem assustador. E no quadro diretivo das maiores empresas do Brasil, as negras são apenas 0,4% das executivas. Apenas 2 num total de 548 executivos. A Carol até ia falar de uma, né, delas. É a única CEO brasileira, a única CEO negra brasileira que ela é a CEO da Pandora. Então, assim, em atenção à situação... É incrível, assim, é bem chocante. Acho que é por isso que é importante a gente falar as mulheres negras que a gente admira e por quê. E, assim, para vocês irem buscar e para vocês irem tentar ir atrás de também desconstruir alguns paradigmas que a gente, enquanto mulheres brancas feministas, temos e o lugar que a gente está de privilégio, que às vezes a gente não está tão atento a isso, né? Em atenção à situação das afro-brasileiras, a ONU Mulheres Brasil desenvolve a estratégia Mulheres Negras rumo a um planeta 50-50 em 2030. Bom, gente, 50-50 em 2030 eu tô achando um pouquinho difícil, mas tudo bem. Em parceria com o Movimento das Mulheres Negras Brasileiras, por meio de comitê integrado por articulação de ONGs de mulheres negras brasileiras, agentes da Pastoral Negra, coordenação, enfim, uma série de entidades, né? A iniciativa articula o advocacy público de compromissos nacionais em favor do marco de parceria de Nações Unidas para Desenvolvimento Sustentável. Não, eu acho que tudo que a gente falar dessas coisas cruéis e horríveis, eu acho que não é novidade para uma boa parte das pessoas, que são as mulheres negras lá, principalmente as periféricas, elas vivem isso na pele, elas não precisam saber que 544% aumentou, porque elas vivem isso, né? Eu acho que também essa é um número mais pra gente alertar pessoas brancas como nós, pessoas brancas, classe média, que sempre foram privilegiadas por uma série de coisas, ainda que a gente fale sobre privilégio masculino, branco, hétero, a gente, dentro do feminismo, a questão do feminismo negro, ele é muito mais relevante hoje, né? Se a gente tiver que classificar, sei lá, por prioridade, as mulheres negras são as mulheres que merecem muito mais atenção, mais do que as mulheres brancas, ou enfim. Acho que a gente não tá competindo, mas eu acho também que é um foco diferente que a gente pode dar, né? E aí eu fui pensando, né, nesse tema assim, as mulheres negras que nós admiramos, né? E é engraçado porque eu sempre gostei muito mais de cantoras, né, de mulheres cantando, sejam em banda, sejam artistas solo. E aí eu comecei a pensar, né, nessa classificação entre brancas e negras, tal. Vi que eu gosto muito, eu tenho um ouvido musical muito ligado à voz de mulheres negras, ainda que a primeira vez que eu tenho ouvido não soubesse que era negra, e hoje eu fico pensando, assim, né? Porque eu lembro quando eu era bem adolescente, Mas por que assim... que você acha isso? Você acha que tem a ver com o fato de ela ser negra ou tem a ver com alguma identificação? Porque aí também... não sei, não, eu acho que no meu caso foi pura coincidência, assim, porque uma das... que eu lembro disso, assim, de pegar o CDzinho, eu tinha muito CD e tal, dessas coletâneas de novela, vamos dizer assim. E aí tinha ele também tinha muito várias... Coletâneas de novela eu amava, assim. De melhor e era coletânea de novela. E normalmente era coletânea internacional. E eu lembro Seu muito pai deve ter a disso. minha idade, então deve ser coletânea maravilhosa. E aí eu lembro de ter ouvido uma música e aquilo ter ficado na minha cabeça, e muitos anos depois eu descobri que era Ella Fitzgerald, sabe? E aí você fala, nossa, eu ouvi aquela voz pra mim nunca foi uma voz de uma mulher negra, era uma voz de uma mulher, ponto. E aí depois, coincidentemente, que ela acabou sendo, né, foi descobrir que aí gente, não era tempo de internet, essas coisas, então você não descobria facilmente quem era. Tem um ponto aí nisso que você tá falando, que quando uma mulher tem uma voz assim com
voz de jazz ou uma voz potente, fala assim, nossa, nem parece voz de branca, parece voz de negra. Tipo Com a a Amy. Amy. Com a A Amy Amy. Winehouse, né? Todo mundo fala assim, nossa, parece uma negra cantando. O que Então, significa isso, né? aí a Isso é um gente preconceito cai... também Então, velado, existe né? isso. aí a gente cai num outro negócio que a gente vai mandar também, deixar o link para vocês, que é esses estereótipos que a mídia coloca das mulheres negras. E que a gente pegou um do HuffPost, que é justamente uma coisa que a gente também, de novo, como você falou, as mulheres periféricas já sabem, a gente também sabe. Mas é bom refalar, gente. É assim, as mulheres negras são estereotipadas. Então, por isso que uma mulher, assim, mais forte, que tem um vozeirão, vai ser... Ah, mas é uma voz de uma mulher negra. Tá, mas por quê? O que isso quer dizer? O que está por trás disso? Então, nesses 8 estereótipos de mulheres negras que a mídia precisa para usar, eles falam Isso assim, fazendo uma análise dos filmes americanos, tá, gente? Claro que nos Estados Unidos, a gente tem uma Viola Davis que fez o... How to Get Away with Murder. E que eu não isso, assisti. maravilhoso, que eu assisti todos, não sei falar, mas assisti, ela é incrível. E que fazia uma advogada super fodona, não sei o quê. Então, ok, mas mesmo assim, ainda tem muito estereótipo. E aí eles falam assim, da mãe preta, que é desde lá dos filmes mais antigos. A mulher negra é a mãezona, a mulher negra é a durona, a mulher negra é a melhor amiga da protagonista branca. Exato. Não é a protagonista, entendeu? Então, isso é o tempo inteiro. Estamos falando de 100 anos de cinema, é assim. A mulher negra que é barraqueira, aquelas negonas e tal, não sei o quê. Tipo, que chega já... Ela é a corajosa, a que chega quebrando tudo. Que É barraqueira, né? É uma Na mulher verdade, que chega pra... Entendeu? Chega pra causar, entendeu? Isso é um estereótipo, né? E a mulher fogosa e sensual, enfim. A empregada, a escravizada, tô vendo aqui a lista. Então, eu acho que é bem complicado desconstruir isso na nossa cabeça. É, que eu acho que isso até nas novelas brasileiras, né? Novela brasileira também, gente. Também. Quem que é? A negra sempre é empregada, normalmente a empregada gostosona que... Diz que tem agora Porque uma nova, uma juíza negra. Tem uma juíza negra, Érica Januza, eu tive até a oportunidade, o privilégio de entrevistá-la. Ela tem um contrato já na Globo, ela tá acho que no 3º ou 4º ano já de contrato nela na Globo. Ela entrou por aquela minissérie Subúrbia, que aliás a gente pode colocar no nosso site, onde várias atrizes negras trabalharam. O Luiz Fernando Carvalho fez questão de trabalhar com um elenco de atrizes e atores não profissionais, assim, não famosos, profissionais, mas não famosos, e revelações. E entrou a Érica Januza, que era uma secretária em Belo Horizonte. Ela já tinha sido Miss Brasil, de uma família muito pobre, e começou a fazer sucesso na Globo, porque é muito bonita mesmo, mas é uma boa atriz também. E agora ela está fazendo um papel de uma juíza. Legal. No outro lado do paraíso. Que é uma super desconstrução, que eu acho que é importante, embora não seja ainda uma realidade, até pelos números que a gente acabou de ver, a gente tem que desconstruir, né? Eu quero dar um gancho, assim, já para falar um pouco das mulheres que a gente admira, assim, pegar a Ruth de Souza. A Ruth de Souza fez a primeira telenovela brasileira, que foi A Cabana do Pai Tomás, em 1968. Ela tem uma biografia interessante. E ela foi a primeira atriz negra brasileira a ser indicada por um prêmio internacional, que foi em 54, no Festival de Veneza. Eu acho que o filme eu até assisti outro dia, chamado Sim, a Moça, passou no Canal Brasil. E a Ruth de Souza tem um papel muito grande, as atrizes negras, eu já vi várias atrizes, a Dani Ornelas, que é uma também que foi revelada nessa minissérie Subúrbia, a Thaís de Souza, várias atrizes negras reverenciam muito a Ruth de Souza, porque diz que realmente ela foi pioneira, ela entrou para a televisão e sobretudo na Globo e abriu espaço para várias outras atrizes negras fazerem seus papéis. Quer dizer, que também tem isso dentro desses estereótipos que você acabou de falar, que eu acho que o Brasil também reforça muito isso. A gente não está
atrás do mundo nisso. Eu acho que não adianta a gente falar que não tem, né? A gente tá falando das mulheres que a gente admira e é como a gente tá dentro de um... Eu faço sempre um paralelo com o machismo, a questão do racismo com o machismo, assim. Quando eu tento me colocar e pensar no meu racismo, nosso de cada dia, né? Até aconselho a gente a ver uma série que eu adorei, que chama Cara Gente Branca, que tem no Netflix, The White People, e que é do ponto de vista de estudantes negros numa universidade super bacana nos Estados Unidos e tal. E é uma menina que faz um programa de rádio, Cara Gente Branca. Aí ela começa, Cara Gente Branca, olha, não façam tal e tal coisa e tal. E é todo é bem legal, é leve, assim. Dá uns toques. Acho que dá uns toques pra gente sair de um certo lugar de não, eu não sou racista, eu não cometo racismo, sabe? Às vezes sem querer, a gente tá dentro de uma estrutura e a gente tem que desconstruir sim. E acho que comecemos. A gente não pode falar de feminismo sem falar de racismo, não tem como, né? Uhum. Aí então também fiquei pensando nas brasileiras assim, aí eu falei, tem tanta gente que a gente pode falar, Thaís Araújo, que é dessa geração mais nova, Elza Soares, que Claro. deusa suprema de tudo. Sempre. E aí eu fiquei pensando nas minhas amigas, assim, nas pessoas que eu conheço, negras maravilhosas que eu conheço e que eu acho que me ajudaram a abrir a cabeça para tantas coisas, falando de cada uma na sua área, na sua profissão, falando da questão da mulher e da mulher negra de uma maneira que me fez pensar muito, me fez refletir em muita coisa. Uma que eu vou citar é a Maria Chu. Ela é uma dramaturga, ela é uma escritora, tá fazendo agora, vai virar roteirista de cinema, de várias coisas. Ela tem um trabalho super forte na área de dramaturgia de teatro, então acho que é uma autora que vale a pena conhecer bastante. Tem minha amiga que, de muitos anos, a gente se conheceu no Coral da Casa das Rosas, que é a Dione Carlos, que também ela trabalha muito também essa questão da negritude. Acho que ela não é tanto da questão da mulher, mas ela é a questão da negritude mesmo. Falar da Lívia Natália, que foi uma poeta que eu conheci em Salvador há uns 2 anos atrás e que aí acabei acompanhando o trabalho dela. E falar da Day Rodrigues, que ela é diretora de cinema e ela fez um documentário que chama Mulheres Negras, Projetos de Mundo. A gente também vai deixar lá no nosso Facebook. E ela é demais, assim, ela entrevistou 7 mulheres negras e o documentário é muito, muito bom. Então, assim, eu gostaria de mencionar as minhas amigas negras, tá bom? E, acho que por último, também tem eu nem pensei nela, mas outro dia eu fui a um show, uma mostra de um selo, que é a Sela, é um selo de música, chama Sela, o selo de música chama Sela. E aí eu fui elas fizeram uma mostra na Casa Natura Musical. A curadoria foi uma coisa sensacional, a curadoria foi de uma das donas, que é a Camila Garófalo. E foram várias artistas e dentre elas tinha um rostinho conhecido que foi a Bia Ferreira. E aí uma hora ela tava no palco e ela falou assim, que é uma coisa que eu ouço todas as mulheres negras falando e ouço as mulheres também falando sobre, né, quando a gente fala de questão de machismo, porque ela uma hora pegou e falou assim, olha, vamos fazer um exercício? Plateia, se olhem. Aí todo mundo se olhou, ela falou assim, quantas pessoas negras tem na plateia? Né, para além da coisa da mulher. Quantas mulheres negras tem na plateia? Quantas levantaram a mão? 3. De um grupo grande de pessoas, poucas. Ela falou assim, se vocês brancas que estão aqui não se incomodam com isso é um problema. Então eu acho que cada vez mais, se a gente quer que os homens percebam, e aí eu faço, né, o paralelo com o feminismo, se a gente quer que os homens percebam a falta de mulheres nos lugares, nós mulheres temos que perceber também a falta de mulheres negras. Então, em todos os eventos que eu organizo, tudo que eu faço, eu sempre... Não é que eu tento, não gosto de usar essa palavra tentar, mas eu coloco na minha cabeça que tem que ter pelo menos uma mulher negra. Ponto, acabou. E eu acho que todos os festivais, todas as coisas, até recentemente,
se você pensar, isso é desde o festival independente, né, de um show no barzinho da esquina até um festival grande como foi o Coachella. Tipo, esse ano, em 19 anos de festival, a primeira mulher negra a ser headline do festival, headline é sempre a atração principal de uma noite. Foi a Beyoncé. Aí você falou assim, cara, nem a Beyoncé, que é uma das maiores artistas do planeta, nunca tinham tocado. Poxa Então, vida. aí você fala assim, se a gente tá falando Dela, da Beyoncé, imagina da menina negra lá na periferia que não consegue um emprego porque o cabelo dela não é adequado, porque a cor da pele dela não é adequada. Então eu acho que fica também esse recado pra gente sempre olhar. Então, ao invés de parar pra pensar, que mulheres negras eu gosto? Eu falo assim, cara, que mulheres eu gosto, né? Assim, e dentre elas, quantas negras existem, né? Então, isso acho que é meu recado final, assim. Eu vou passar pela minha lista rapidinho aqui, já falei algumas no meio do programa. Eu entrevistei não, tem no acervo do Museu da Pessoa, a Dona Pequenita. A Dona Pequenita, ela mora, eu esqueci o nome da cidade dela, mas a gente põe no site também, no nosso... o endereço, o link do depoimento dela, dessa história que eu vou contar. Teve, nos anos 90, a transposição do Rio São Francisco, e que a barragem destruiu várias cidades. E tinha uma especificamente que ela não ia ser destruída, mas tiraram todo mundo da cidade. E a Dona Pequenita é a única mulher negra, a única mulher da cidade, é uma negra que resiste lá, ela mora sozinha na cidade. Que incrível. Ela anda de barco, ela faz as compras, ela mora tudo sozinha, ela tem uma força, é uma deusa lá. E mostra ela na cidade, mostrando tudo em ruínas, tudo destruído, e a casinha dela lá. E é de uma energia, é de uma dignidade. Resistência, né? É de uma resistência e assim... E pra ela, na cabeça dela, não passa uma questão assim, preconceito, não sei o que. Ela toca a vida. É uma pessoa que toca a vida do alto, lá do São Francisco inundado. E ainda ela até fala assim, eles sabem fazer barragem, mas não sabem fazer água. Só quem tira a água daqui é Deus. Ela acaba assim, o depoimento dela é muito bonito e é de uma resistência a uma mulher negra. Assim, não estou entrando nem nessa questão do racismo não, mas estou falando de mulheres negras que eu admiro. A Dona Pequenita, eu entrevistei recentemente a Viviane Ferreira, que é uma cineasta jovem negra. Ela tem 31 anos, tem uma vida incrível também. O depoimento dela também está para ser transcrito. A gente pode pôr o link no nosso endereço eletrônico e nas nossas redes sociais. Uhum. A Viviane, ela é de Coqueiral. Coqueiral é aquela estrada, aquele caminho que sai do aeroporto de Salvador. E ela é de um terreiro, tem um terreiro muito tradicional lá, que vem de geração para geração, vem desde a bisavó dela, que tem 120 anos, ela tem 32, e aí ela conta a história, uma história... Tem 120 anos? Morreu com 122 anos, a bisavó dela. Caramba! E ela conta como que esse terreiro, como é que ele vai passando de geração para geração, e são as mulheres tão poderosas, assim. Ela conta da infância dela, a mãe dela era manicure nos condomínios que tem lá perto desse caminho do aeroporto, e ela sentia assim, nossa, minha mãe falava até mais baixo quando estava fazendo unha das mulheres, eu não entendia aquilo. E aí teve um dia que uma pediu para não me levar mais porque me achava muito petulante. E ela é petulante mesmo, porque com 18 anos ela conseguiu uma bolsa lá, veio estudar cinema aqui em São Paulo, fazia direito junto, trabalhava, se sustentava, fazia tudo aqui, é uma vencedora mesmo. E ela ganhou o primeiro longa dela, o Dia de Jerusa, foi indicado para o Festival de Cannes ano passado. Nossa! E ela realmente, o sonho dela, ela acaba em entrevista falando que é criar uma escola de cinema lá em Coqueiral e tomar conta do terreiro. Fazer as duas coisas, quer dizer, um projeto que lindo, maravilhoso. né? Eu não tenho dúvida que ela vai conseguir. Com certeza. Um filme que me veio à cabeça, que você estava falando dessa filmografia e desses estereótipos e arquétipos, tem um que é super americanoide, que até confundiram no Oscar o ano passado, que é Estrelas Além do Tempo. Eu não sei se vocês assistiram esse filme. Eu não conhecia a história. Você tinha falado. Eu conheci a história
Eu conheci a história um pouco antes de lançar o livro, né? Não, o livro já existe, Já. é uma história conhecida, mas não conhecida do grande público, assim. Eu confesso que eu sabia que tinha umas negras na NASA, mas não sabia qual que era a história e fui ler o livro depois do filme. E tô falando assim, completamente senso comum, ignorância minha. Mas são 3 cientistas, matemáticas, né? E que aprenderam a lidar com computador e ninguém sabia lá, nem homem, nem mulher. Estamos falando de que ano? De 1960. Que legal. 62, foi quando... Imagina, gente, Foi bem na Guerra a Fria. situação das mulheres nessa época. Eu acho que é bem anos 60, porque na Guerra Fria dos Estados Unidos com a União Soviética, pela disputa de lançar o homem no espaço, eu acho que 64, porque foi quando lançaram o segundo astronauta para a Lua. E elas participam dessa operação, que elas conseguiram programar e calcular o espaço que ele ia. E elas que aprendiam a programar, são 3. Vou citar até o nome delas. Aqui rapidinho, é a Catherine Jonas, tem 98 anos, é viva, é a única das 3 que está viva. A Dorothy, eu não sei o sobrenome dela, e A gente põe lá. a gente põe a Mary Jackson. Que legal. E a Catherine está viva ainda. Quer dizer, uma história que dentro do cinema também ninguém... Claro, mostra... E eles mostram até aquele meia-culpa branco, aquela coisa americanoide. Mas mostra como é que eram as condições, mas não nos anos 60 na NASA. Nossa. Elas não podiam usar nem o banheiro lá dentro, elas tinham que dar a volta. Nossa, Enfim, porque uma ainda mais loucura. que teve nos Estados Unidos, tinha segregação, Tinha segregação real, né? real. Real, né? Segregation, então... Eu acho que da minha lista eu falei toda essa lei da Viviane, e só para acabar eu queria falar da Nina Simone. Nina Simone. Nina Simone, aí dentro das cantoras que a Carol falou, eu também tenho essa coisa desde pequena, e depois que eu fui descobrir que eram negras. E a Nina Simone me impressiona porque eu li a biografia dela, e ela fazia muito sucesso já, e ela começou a incorporar as questões raciais dentro da letra dela. Sim, então sim, ela teve uma é muito coragem forte. grande, num momento muito que forte. também era uma bandeira você assumir isso, diferente do que muito você forte. fala hoje ou nas décadas passadas. Não, o documentário deixa bem claro como ela foi... A carreira dela acabou, né? Não. Acabou por causa disso. E né? ela... Não, mas isso que eu tô Por falando, causa acabou do exatamente por isso. Justamente pelo envolvimento dela com política Claro. racial. Acabou. Então, mas a minha admiração por ela é isso, que ela já tinha uma carreira consolidada. Então, mas a carreira acabou em que sentido, entendeu? Porque também Ela uma pessoa, um artista, ele pode viver com aquilo. O que é uma carreira acabar? Não, eu acho, ela é uma... assistiu o documentário? Eu assisti pedaços, eu não Então, confesso que eu não assisti porque mostra inteiro. muito isso. Depois do Nossa. envolvimento dela com Acabou. os Panteras Negras, acabou. Ela não tinha mais show, ela voltou, acho que ela foi pra Jamaica, não lembro isso. Porque Ela não foi tinha pra mais Jamaica. nada. Ela era considerada Lembra uma pessoa Jamaica. violenta, ela ficou sem os filhos, ficou sem tudo. Acabou a carreira dela. Na verdade, a Nina Simone, hoje, ela teve esse ressurgimento dela, assim, mas ela ficou muitos anos esquecida, né? Mas Muitos então, anos. ela poderia não ter se envolvido com isso. É uma opção, Foi isso que uma eu tô falando. escolha, Foi uma escolha, exato. Nesse sentido, então, pra mim, ela é um... Não, ela é o incrível. que é justamente porque ela se envolveu nisso, Exatamente. né? Igual você pensar a Elza Soares sem toda a história de vida dela, né? Não teria como ela ser quem ela é, né? Então, eu vou falar bem rapidinho das minhas, não vou falar muito, porque a gente já está com o tempo mais curto. Mas, assim, eu queria não deixar de falar da Carolina de Jesus. A Carolina de Jesus é uma escritora negra que nasceu em 1914 e que era catadora de lixo, né? Ela morava numa favela em São Paulo e aprendeu a ler, enfim, tem uma história de vida muito forte que ela conta nesse livro, Quarto de Despejo, que virou um clássico, que foi lançado em 1960, que já esgotou e reesgotou e foi traduzido em 14 línguas, acho que não dá para não falar, ela é uma referência, né? Eu admiro muito Preciso ler, isso. eu não li Quarto de Despejo. Eu não li, mas eu já li várias coisas sobre ela e já pego um gancho direto na Esmeralda Ortiz, que escreveu Por Que Não Dancei. Eu conheci a Esmeralda com 18 anos. Ela foi uma menina que teve uma infância muito complicada, que viveu na rua e que se envolveu com drogas, enfim. E aí ela conta nesse livro Por Que Não Dancei, a história dela. E é muito forte, assim.
Eu acho que e ela também, a Esmeralda é um ser, assim, extremamente carismático. É uma pessoa, você conhece, né, Rô? Já viu a Esmeralda? Ela é muito carismática, ela teve sempre essa coisa da música, desde que ela era, agora ela tá, sei lá, ela deve, tipo, quase minha idade, 40 e poucos. E quando eu a conheci, eu tinha 20 e poucos, ela tinha 18. Então ela já era essa pessoa, ela já tinha essa coisa da música muito forte, mesmo tendo vivido anos na rua. Então eu acho assim, é incrível. Assim, a gente não tem assim, assim 1% de noção do que ela possa ter vivido e acho que a gente tem muito para aprender e para entender algumas coisas a partir de uma leitura assim, ou seja do Quarto de Despejo, seja do Por Que Não Dancei. E aí, assim, não quero deixar de falar da Djamila Ribeiro, que eu amo, adoro, e filósofa maravilhosa, e aí não vou falar especificamente de nenhum livro, mas vou terminar com... Pode ser o último livro dela, eu ainda não li, que é O Lugar de Fala, né? O Lugar de Fala, é o que eu tô super querendo... Que é super importante, na verdade, a gente está aqui falando num lugar de fala... Três brancas sobre negros, então... Sim, mas é mais adequado. Você já leu esse? Mas eu acho que é isso, acho que ela fala muito... Às vezes que eu já ouvi ela falando sobre isso, essa questão de que a gente... Não é porque a gente é branca que a gente não pode falar sobre racismo, né? Então, acho que é isso, a gente está falando disso, de desconstruir essas coisas. E aí, eu queria só terminar com esse trechinho do livro da Angela Davis, o livro que é Mulheres, Cultura e Política, da Boitempo, e em que ela fala do conceito da pirâmide. Então, que ela fala assim... com o propósito de elucidar de que maneira as mulheres brancas de classe média se beneficiam das conquistas de suas irmãs de classe trabalhadora e das minorias étnicas, tentemos visualizar uma pirâmide simples, dividida horizontalmente de acordo com a raça e a classe social de diferentes grupos femininos. As mulheres brancas se situam no alto, primeiro as mulheres da burguesia, sob as quais colocamos as da classe média, e depois as da classe trabalhadora. Na parte mais baixa estão localizadas mulheres negras e outras mulheres oprimidas racialmente, em que sua grande maioria vem de classe trabalhadora. Quando aquelas no ponto mais alto da pirâmide obtêm vitórias para si mesmas, geralmente a condição de todas as outras mulheres permanece inalterada. Essa dinâmica se mostrou verdadeira no caso de Sandra Day O'Connor e Jenny Quick. Bom, enfim, eu posso dar depois uma explicada melhor, eu coloco no link. Ambas conseguiram ser as pioneiras em suas respectivas áreas. Aqui tem uma nota de rodapé, mas não precisa ler agora, depois eu falo para vocês no Facebook. Mas, ao contrário, se aquelas do ponto mais baixo, e aí é o ponto importante dessa teoria dela, aquelas do ponto mais baixo da pirâmide conquistam avanços para si mesma, é praticamente inevitável que seu progresso empurre o conjunto da estrutura para cima. O avanço das mulheres de minorias étnicas quase sempre dá início a mudanças progressistas para todas as mulheres. Eu acho isso, quando eu li isso, gente, para mim, foi assim porque ela falou de um jeito tão visual, e ela falou assim, manas... Cara, vocês mulheres brancas com seus problemas de mulheres brancas, entendam que... White women problem. Então, entendam que se a gente for todo mundo, se a gente de baixo resolver os problemas, vai resolvendo de todo mundo e isso vai subindo. E isso eu achei uma imagem, assim, incrível. E eu queria que a gente guardasse essa imagem, porque a gente tem que desconstruir ainda muita coisa do nosso feminismo branco. Eu acho. Ah, sim, sim. Eu fico tão impressionada, assim, com algumas coisas, com algumas amigas brancas que, cara, não tem essa... São feministas, entendem das coisas e tal, mas não param para pensar nesse recorte de racial, recorte de classe. Recorte de classe, é muito importante. Complicadíssimo, entendeu? A gente falar de feminismo, é isso, assim, eu penso muito para não ser a feminista liberal, sabe? Para não ser a feminista branca que tá preocupada, assim... Que nem o gay liberal, né? Não, gente, eu tento fugir disso, por isso que eu sou um pouco radical nesse sentido de uma mulher negra fala, eu calo a boca, sabe? Cala a boca e ouço. Eu lembro muito da Djamila falando ano passado, a gente tava lá, Nacional é de verdade. Teatro.
que não fica essa coisa assim, ai, como ajudar, ou como não ser racista? Porra, meu, procura no... Se você não vira! Se vira, entendeu? Eu falo isso, assim, digita no Google, como não ser escroto com as pessoas. Ó, a gente deu aqui hoje algumas dicas pra Sim. pessoa correr atrás, né? Alguns livros, gente, algumas tipo, mulheres que a gente admira, que tiveram aí produzindo coisas que a gente pode ler, assistir, ouvir, pra sim, ser melhores pessoas. História, né? Conhecer a história, Tipo, a né? Pequenita. isso, não, e eu pra acho ser que pessoas melhores, né? não, e eu acho que de várias de várias coisas que a gente tem por aí, assim, e aí eu acho que é um recado para as mulheres, principalmente para as mulheres brancas. Manas, perguntem coisas para mulheres negras, mas mulheres negras não tem que ficar não tem que ser professora, corra atrás, entendeu? Vá atrás de coisas, leia livros, procure artigos na internet, não fique esperando uma mulher negra falar para você que você está sendo uma branca escrota, entendeu? Então eu acho que é um pouco isso, assim, meu recado. E eu acho que é isso, assim, e recomendo um lugar aqui perto de casa, que é um lugar de resistência da mulher negra, que é o Aparelho Luzia. Então, É um quem quilombo- puder, quilombo é um urbano. E é isso, assim, é um lugar... Procurem saber da programação, e é um lugar foda, de mulheres fodas, administrados por uma mulher foda. Então, eu acho que é tudo isso, assim. Então, Prestigiar esses espaços de resistência isso, gente, ao invés das de ficar mulheres. indo em show de homem branco, vá num lugar administrado por uma mulher negra, que tem programação com mulher negra. Eu acho que é lindo isso, assim. Muitas dicas práticas. Tá bom? Vamos fazer nosso brinde, então. O brinde Rô, dessa você semana. quer fazer mais alguma Coisa? última... Não, eu puxando até pelo lado da história sempre, eu acho que também vai estudar um pouco de história, sabe? Assim, vai estudar um pouco de história, e eu acho que as mulheres brancas também tinham que estudar um pouco de história. É isso. Todo Várias mundo. feministas. Porque nessa conquista das mulheres, só se você for ver, enquanto a mulher estava brigando para se separar do marido, pelo seu direito, mulheres negras já eram solteiras, não tinham nem marido. Então, tem umas estatísticas na história, ao longo da história, e do movimento feminista também, que já tem muita diferença com as mulheres negras. Então, vão estudar história também. Todas nós precisamos estudar. É isso, sair da zona de conforto, botando o dedo na ferida. Essa foi mais uma bendita noite. Bendita semana. Segunda menos ordinária. Voltando, segunda temporada. Bendita Aê! semana. Bendita semana. Saber o quanto a vida dura, ou se estarei aqui na primavera futura. Posso brincar de eternidade agora